Prezadíssimos irmãos, que a paz de Cristo reine no nosso coração mais uma vez. Hoje nós gostaríamos de meditar na lição número 5 da Escola Bíblica Dominical sobre o casamento, cujo título dado pelos aqueles que elaboraram a revista é: O casamento é para sempre. Para sempre aqui, naturalmente, na Terra, enquanto ambos viverem. É a vitalicidade do casamento, na verdade, é disto que nós falaremos. O nosso texto bíblico que nos serve de base para este estudo está em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32, onde lemos o seguinte, na versão corrigida de Almeida, nossa versão oficial da Assembleia de Deus no Brasil, para efeitos legais de escola dominical, enfim. Diz o 27, verso 27, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. Repetindo, está este texto em Mateus capítulo 5 e os versículos 27 e também até o 32, na verdade. Lá em Mateus também, no capítulo 19, versículo 6, que é o nosso texto-chave, ouro, para esta lição, diz assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Bom, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, então, Jesus condena, por exemplo, o adultério, e a única cláusula de exceção para permitir-se o divórcio, biblicamente falando, seria ou é mencionado aqui o adultério, realmente. Então, o casamento é vitalício. Tema da lição: o casamento é para sempre. Entenda-se para sempre, no sentido que falamos agora, vitaliciedade. Ele é vitalício enquanto ambos viverem aqui, porque na eternidade, diz a Bíblia Sagrada, em Mateus 28, 22, 28, 29, a seguir, que os filhos da ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento. Portanto, casamento é para esta vida, mas aqui enquanto ambos viverem, ou um deles, naturalmente, falecer. E se houver a chamada cláusula de exceção, que é o adultério, então a parte inocente ficaria livre, ou fica livre, para tomar a sua iniciativa de prosseguir sua vida e, se quiser, casar-se novamente. Então, este texto, meus amados, vai falar realmente, não especificamente do casamento em si, mas do adultério, que é um dos maiores inimigos do casamento, e também da questão do divórcio, a possibilidade do divórcio. Eu sei que a história da humanidade veio evoluindo em relação ao que Deus propôs originalmente para o casal. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, é o que diz Gênesis 2, 24, reproduzido pelo Senhor Jesus aqui, para os fariseus, no capítulo 19 de Mateus, quando eles trouxeram a questão perguntando, aliás, se era lícito ao homem repudiar ou divorciar-se ou mandar a sua mulher embora por qualquer motivo, porque isto estava acontecendo realmente na história judaica há muito tempo. Havia pelo menos e basicamente duas interpretações a partir de algumas autoridades rabínicas que entendiam, um deles, o Hillel, que era mais liberal, e entendia que o homem teria motivos quaisquer
que surgisse na sua cabeça por conta de algum descontentamento, ele poderia divorciar-se da mulher e dar-lhe carta de repúdio ou de divórcio. Era, na verdade, uma questão legal, era uma situação em que a mulher sairia desta situação para poder seguir a sua vida também. Liberaria ela, na verdade, para futuras núpcias. Foi essa a pergunta que fizeram para Jesus lá no capítulo 19 de Mateus. Porém, o Senhor Jesus aqui é muito mais específico, porque, repetindo, esse Hilel entendia, baseado em Deuteronômios capítulo 24, onde diz que se um homem se casasse e visse coisa indecente na mulher, e até hoje não se sabe exatamente o que seria, estritamente falando, essa coisa indecente. Então Jesus especifica que seria somente o adultério o motivo justificável para o divórcio. Mas, repetindo, havia muitos ensinando e admitindo que por qualquer motivo o homem tinha autoridade para mandar sua mulher embora, divorciar-se, dar-lhe carta de desquite. Porém havia um outro escriba, melhor dizendo, um rabi, que ensinava que a única cláusula realmente possível era o de passível para divórcio, era o adultério. E Jesus assinou embaixo essa proposição, dizendo exatamente isso que nós lemos no versículo 28 aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí, lá no capítulo 19, ele vai dizer que somente por conta do adultério. Verso 32 também, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser em causa, melhor dizendo, ou em causa, ou por causa de prostituição, aqui é uma palavra genérica, não só pecado sexual de forma geral, subentende aqui por este termo a questão da infidelidade conjugal. Porque prostituição era e é a profissionalização do sexo. Então entende-se que a mulher lhe foi infiel ao marido e aí permitir-se-ia o divórcio de forma legal para que se pudesse depois casar novamente. Portanto, mais uma vez aqui, como já temos estudado em lição anterior, o Senhor Jesus vai além da justiça ou do entendimento equivocado da lei por parte dos escribas e fariseus, mestres da lei, e estes rabis, ou rabinos, melhor dizendo, que ensinavam tais atitudes comportamentais daqueles judeus baseados na lei que escreveram. Então Jesus vai dizer para eles que a única causa era essa. Eles retrucaram Jesus lá no capítulo 19. Mas por que então Moisés mandou que se desse carta de divórcio? E o Senhor Jesus explica lá, foi por causa da dureza do vosso coração é que ele permitiu. E o Senhor especifica então, ele não era um mandamento, não era uma ordem. Moisés não mandou divorciar, ele apenas permitiu, assim como nós sempre falamos, existe a vontade diretiva, a vontade permissiva de Deus, etc. Então foi uma permissão por parte de Moisés, na lei mosaica lá, em, por exemplo, Deuteronômios capítulo 24 e outros textos também. Apenas repetindo, uma permissão. É muito diferente de um mandamento específico, diretivo. Então, divórcio não era isso. Ao contrário, a Bíblia vai dizer no livro de Malaquias que Deus odeia o divórcio. Então, se você... Aliás, não precisa nem perguntar para Deus, porque ele já respondeu na Bíblia Sagrada que ele odeia o divórcio. Certo, amados? Então, esta lição, por mais polêmica que ela seja, ela está estruturada em 3 tópicos principais, como quase todas as nossas lições, e vai falar primeiramente da condenação do adultério. Depois falaremos sobre o que rege o coração, regerá o nosso corpo, e ainda a indissolubilidade do casamento, que é uma das 3 premissas básicas para o casamento cristão. É bom novamente recordar que quando falamos de casamento no nosso meio cristão evangélico, estamos tratando de casamento conforme o modelo bíblico e não conforme a sociedade que já criou tantos e tantos outros arranjos sociais que também tem sido chamado de casamento. Mas casamento para o cristão é conforme a Bíblia Sagrada propõe, naquelas 3 premissas básicas que regem o casamento, que é a heterossexualidade, porque a Bíblia diz que Deus originalmente criou macho e fêmea, também a monogamia,
pois ele fez só um homem e uma mulher, inicialmente como tronco federal da raça humana, de um só, diz lá em Atos capítulo 17, verso 26 a seguir, Paulo disse, de um só fez toda a raça humana. Então não era dois troncos, dois homens, duas mulheres, ou um homem e duas mulheres, não, um homem e uma mulher. Monogamia, fica subentendido lá. Uma das premissas, a segunda delas. E a terceira, a indissolubilidade, ou seja, deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Isso vai dizer Jesus e outros textos também, que aquilo que Deus juntou ou ajuntou, não separe o homem. Portanto, subentende a indissolubilidade. Sabemos de há muito tempo que nas leis, inclusive brasileiras, a indissolubilidade já caiu por terra há muito tempo, vindo exatamente na contramão daquilo que a Bíblia Sagrada propõe como base, como orientação para o casamento. Mas não é disso, não é do mundo que a gente está falando, e sim do que a Bíblia Sagrada propõe. E na palavra de Deus, nós temos sim a instituição do casamento dada, feita por Deus, primeiramente com o propósito básico de procriação. Gênesis 1, 26, 27, 28. Crescei, multiplicai e enchei a terra, disse Deus. Então, um dos propósitos do casamento é sim a procriação. Mas também como complemento afetivo, tal como lemos no capítulo 2 e verso 18, quando o Senhor Deus diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora ou uma auxiliadora idônea, para que esteja diante dele, como diante dele. Então essa possível solidão do Adão, psíquica, sei lá, então Deus supriu, fazendo a mulher e trouxe a Adão. Portanto, quem fez a primeira cerimônia de casamento foi o próprio Criador, o próprio Deus, lá no Jardim do Éden. E o dicionário da língua portuguesa, OWISE, define o casamento como união voluntária de um homem e uma mulher nas condições sancionadas pelo direito, pelas leis do país, e de modo que se estabeleça uma família legítima. Isto o dicionário de português diz, always. Tá? Casamento como conhecemos hoje deveria ser, então, a continuação da instituição criada por Deus lá no início de tudo, quando, repetimos, Deus fez o homem e a mulher e disse, portanto, deixará o varão, seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Sabemos que a sociedade veio evoluindo e criando muitos, repito, arranjos sociais a que chamam hoje de casamento, mas biblicamente somente esta forma bíblica que nós admitimos, aceitamos e que tem a bênção de Deus, inclusive, né? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que macho e fêmea os criou e os abençoou. Então a primeira bênção da família na Bíblia Sagrada é a bênção sobre a união do macho e da fêmea. Glória a Deus por isso. E isso se mantém em pé para os crentes verdadeiros que amam, creem na Bíblia e procuram praticá-la até hoje. Aleluia. O Sermão do Monte, então, meus amados, evidencia esta justiça e o caráter do cristão que deve estar acima do caráter dos escribas, fariseus, mestres da lei, tanto daquele primeiro século como de hoje também. As leis humanas não podem suplantar a lei divina. A lei divina está acima de tudo e o crente leva muito a sério o que Deus determina na sua palavra como diretriz, como orientação, como ordenamento da vida cristã em todos os sentidos, e no casamento não é diferente, não. Aleluia. Então o não adulterarás, que é o sétimo mandamento, os intérpretes da lei entendiam que isso só se caracterizava pecado quando o ato efetivo do adultério fosse praticado. Mas Jesus vai muito acima, muito além, e antes desse ato ter acontecido, ele diz para eles, eu porém vos digo, verso 28, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, com intenções impuras no seu coração, diz outra versão, já cometeu adultério com ela. Portanto, aí ele vai ilustrar de uma forma hiperbólica, ou seja, numa figura de linguagem exagerada, ele diz, portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o, joga fora, lança fora. Naturalmente, ele não está orientando ninguém a se mutilar,
Também vai dizer da mão direita, jogar fora, se escandalizar, porque o problema não está no olho e nem na mão, mas sim no coração, certo? Então, voltando ao verso anterior, coração que é aquilo que nos define como pessoa, e o Salomão disse, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, quem comete adultério na dispensação da graça, não precisa acontecer o ato, mas já no coração, se houver impureza relacionada ao sexo oposto, no caso, um homem para com a mulher, já caracterizou perante Deus este ato de adultério ou de infidelidade conjugal para quem já é casado. É muito mais sério, portanto, não é mesmo? Por isso que Jesus disse, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão ou permanecerão no reino de Deus. Portanto, meus amados, a definição, primeiro tópico da lição, falando sobre adultério, definição de adultério é cometer adultério, é a relação sexual ilícita de uma pessoa que é casado e comete esse pecado, o ato sexual com a pessoa que não é sua esposa, no caso do homem. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual, então, com um homem casado com uma mulher, seja ela solteira ou não. E era na Bíblia Sagrada condenado já no Antigo Testamento, uma vez comprovado o ato, era condenado, era com a morte, eram punidos com a morte. Portanto, quando aquela mulher fora trazida a Jesus e disseram que ela estava em adultério ou no ato, apanhada em flagrante no ato de adultério ou de ato sexual, queriam apedrejar apenas a mulher, o que estava ferindo a lei, como lemos em Levíticos capítulo 20, por exemplo, versículo 10. Ambos, o homem e a mulher, seriam apedrejados. Veja como era sério. Era seríssimo a questão do adultério, ou seja, da infidelidade conjugal. A posição de Jesus quanto ao adultério, já dissemos, é realmente muito mais incisiva e muito mais forte, muito maior, muito mais séria do que a interpretação equivocada daqueles fariseus, daqueles intérpretes da lei, pois ele disse que quem cobiçar já estaria cometendo adultério. Os males do adultério todos nós conhecemos. Sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade do relacionamento a dois vai trazer sempre resultados ruins, a desvalorização, a desconfiança do casamento, a proposta, aliás, é o perdão, e pode acontecer, e tem acontecido na prática, efetivamente, de uma pessoa inocente na parte do relacionamento perdoar o faltoso ou a faltosa, mas mesmo assim se vai aquela confiança devida. Então, sempre trará resultados negativos a questão do adultério. Certo, amados? E é repito, o único motivo bíblico para se permitir o divórcio realmente é a infidelidade. Quando a pessoa falha, né, na aliança do casamento, quebra a aliança do casamento porque teve relação com outra pessoa que não é seu marido ou sua esposa. Além disso, os prejuízos espirituais são muito maiores ainda, porque serão os dois uma só carne. E os que se unem pelo casamento, pela aliança do casamento, não só pelo papel humano, pelo contrato, mas pela aliança divina, ou ainda pelo plano de Deus, porque aquilo que Deus ajuntou, diz lá em Mateus 19, não separe o homem. Quando há essa infidelidade, as questões prejudiciais no sentido espiritual são muito maiores ainda, os prejuízos espirituais são muito maiores. Não havendo pureza nos seus pensamentos, nem havendo lealdade no cônjuge, o relacionamento se desfaz. E até mesmo as orações, diz o texto de 1 Pedro, por exemplo, capítulo 3, verso 7 a seguir, serão prejudicados quando há esta infidelidade, quando se quebra a aliança do casamento. Então, cuidemos para que isto jamais aconteça em nosso meio. Eu sei que tem acontecido, infelizmente, mas é preciso orar mais, é preciso instruir mais as pessoas, os crentes novos convertidos e também os velhos, antigos também, para que temam mais a Deus e vivam uma vida a dois. Casaram-se para viver um para o outro. Então, Deus condena, a Bíblia toda condena o adultério. O que rege o coração regerá o seu corpo.
porque Jesus vai dizer em Mateus, por exemplo, 15:19, que todas as coisas ruins ou boas que a gente pratica vêm do coração, e o caso do adultério e outras coisas também. O homem é o que pensa, diz o sábio, e lá no Provérbios 23:7 também, como ele imagina no seu coração, assim ele é. Na verdade, é isso. Então, já que é assim, há um conselho de Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que é para enchermos literalmente o nosso pensamento somente com coisas boas, positivas, edificantes e que haja e que contenha algo de bom, proveitoso, enfim, porque aí nós evitaremos uma série de situações negativas. Colossenses 3,16 diz que é para habitar ricamente em nós, nosso coração, a palavra de Deus. Aí, associando isto com Salmo 119, por exemplo, verso 11, onde o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, para alimentar pensamentos positivos no casamento, quem já é casado, é preciso ter a palavra de Deus no coração e, acima de tudo, o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas, sendo guiado por ele, como diz lá em Gálatas 5,16, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. E onde mora o Espírito Santo? No coração de cada crente. Então, se eu alimento o meu coração com coisas boas, o Espírito Santo terá ferramentas para me defender, me ajudar e a vencer, me fortalecer também, através da sua bendita presença. E finalizando, nós vamos dar mais uma palavra sobre a indissolubilidade do casamento, que este é o básico propósito de Deus. Gênesis 1:28, Gênesis 2:24 também, e também lá em Mateus capítulo 19, onde o Senhor Jesus diz que no princípio Deus disse, portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne, e portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. São textos bíblicos que nos dão a orientação e a premissa da indissolubilidade do casamento. Glória a Deus. O que fazer para que o casamento seja para sempre, ou seja, vitalício aqui na terra? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir uma mais bela e perfeita união em amor aqui na terra. Eu vou repetir, quando falamos de casamento para sempre, é vitalício aqui na terra, enquanto viver. Se lermos lá em Romanos capítulo 7, vamos ver que a mulher, enquanto o marido, por exemplo, estiver vivo, ela está presa ao marido por conta da lei do casamento, que funciona aqui na terra, aqui nesta dimensão da vida, não para o céu. Então entenda-se que casamento para sempre é aqui, é a vitalicidade aqui. Mas sim, é indissolúvel enquanto ambos viver. Alguns pronunciamentos de bênção sobre casamento por alguns líderes, pastores e até mesmo dia de paz, normalmente se diz lá, até que a morte os separe, que é uma derivação desses versículos que nós lemos aqui. O propósito de Deus é que o casamento nunca se desfaça, ele é indissolúvel. Que Deus então nos ajude, nos conduza para que a igreja continue fiel, os crentes igualmente fiel a Deus e também fiéis um para o outro no caso dos cônjuges. O casamento é uma instituição feita e realizada por Deus, com aqueles básicos propósitos de procriação, mas também de atitude prazerosa, de vivência prazerosa entre o casal, que vivamos um para o outro, os que somos casados, e assim o nome do Senhor será glorificado e não daremos lugar à carne, que o Espírito Santo conduza a nossa vida, como disse Paulo em Gálatas 5:16, sempre, e assim viveremos uma vida vitoriosa em casa, no casamento. Amém.